A AGT, Administração Geral Tributária, é uma máquina de destruir a economia de Angola. A AGT é um fator de desestabilização econômica. Eu não consigo entender qual é a interpretação, qual é a leitura, qual é o sentimento que o presidente João Lourenço tem daquilo que são os clamores, as reclamações das empresas diante da AGT. A AGT não está a fazer o bem a ninguém. Provavelmente o presidente da República tem sido cíclica e reiteradas vezes mentido pela sua equipe econômica de que o rigor da AGT é para disciplinar as empresas. Não, isso empobrece o Estado. Os custos de sobreestadiário dos contentores nos portos de Angola, quer no porto de Luanda, no porto do Lubito, no porto do Namibe, de Moçambique, melhor dito, no porto de Cabinda, nas fronteiras da Santa Clara, na fronteira de Catuito e nas fronteiras da província da Lunda Norte e Uíge, nas próprias fronteiras lá de Cabinda, nas lojas, armazéns e vários pontos, estamos a travar uma guerra sem trégua, uma guerra sem trincheira contra uma instituição do Estado totalmente disposta, essa instituição, a destruir a economia. Está a desestabilizar a economia. Quando a AGT paralisa as empresas vão ter que desempregar trabalhadores, isso gera pobreza. As empresas não vão conseguir produzir liquidez, isso gera pobreza. As empresas não vão alavancar a indústria, isso gera pobreza. O primeiro a arcar com essa pobreza é o próprio Estado, porque a AGT é que está a destruir a disposição do cidadão e contribuir para fortalecer a economia do Estado. Quer dizer, a economia do Estado, o Estado é parasita. Para bem dizer, o Estado é parasita. Vive à custa das energias de quem trabalha. Aliás, na República de Angola, o governo de Angola é formado pelo MPLA. O MPLA no passado era um partido comunista. O comunismo, quando surgiu, defendia que a superestrutura do país, do Estado, é parasitária, que vive à custa das energias do operário e do camponês. Portanto, quem produz dinheiro, quem produz comida, quem produz vestuário, quem produz maquinarias, quem produz armamento, não é o doutor, não é o ministro, não é o governador, não é o presidente da República. O presidente da República de qualquer Estado, incluindo Angola, nem sabe como é que se fabrica o telefone que ele usa, nem sabe como é que se fabrica o relógio que ele usa, nem sabe até como se cultiva a batata que ele tem lá na mesa. É o operário e o camponês que trabalham para a superestrutura se alimentar. E a AGT, essa associação de parasitas, os salários deles, os carros deles, os computadores deles, as mesas deles, inclusivamente as roupas interiores deles, somos nós que pagamos com as nossas contribuições, as empresas e os contribuintes no geral. Quando a AGT, ao invés de liberar a economia, dificulta, o primeiro que não vai ter salário é mesmo a própria AGT. Não é um empresário, não. O empresário, como é inteligente, o empresário como raciocina, o empresário pensa, é criativo, tem capacidade, nunca vai lhe faltar dinheiro, nunca vai lhe faltar o pão na mesa. Mas o parasita da AGT, que vive à custa de quem perde, é o primeiro que vai ser prejudicado se as empresas fecharem. Em segundo lugar, a presidência não vai ter dinheiro, a Assembleia não vai ter dinheiro, os ministros não vão ter dinheiro, os governadores não, mas as empresas vão sempre funcionar. Já existem muitos empresários angolanos que estão a criar suas filiais noutros países. Nós recomendamos vivamente que, primeiro,
A AGT deve ter consciência que não tem, deve ter inteligência que não tem, deve ter sensatez que não tem, de que aquelas mercadorias, aqueles veículos, aquelas maquinarias que foram importadas e estão nos portos, se não forem desalfandegados, o pouco de dinheiro que os empresários tinham de poupança em estoque vão ter que pagar as taxas de permanência no porto a tempo injustificada, primeiro. Segundo, existem muitos produtos perecíveis, existem muitos produtos que deterioram, estragam, que não podem estar muito tempo parados, têm que ser despachados para se buscar outras mercadorias. Segundo, as empresas têm as mercadorias dos seus produtos para vender e pagar trabalhadores. Quando os produtos ficam estagnados nos portos, significa que as empresas não estão a produzir dinheiro para pagar os trabalhadores, vão ter que desempregar pessoas. E ao desempregar pessoas, isso vai engrossar o número de desempregados que o próprio governo já fabricou com a sua incapacidade crônica, com a sua incompetência, inaptidão governativa. Os empresários é a mola amortecedora do desemprego. Quer dizer, os empresários só existem para ajudar o governo. Aquela incapacidade que o governo tem, a sua incompetência, a sua inaptidão, os empresários vêm para aliviar este peso. Agora, a AGT, se é uma agência de terrorismo econômico que o Estado contratou, então que se declare. Assim ficamos conversados. Se a AGT é uma agência de semear o terror econômico diante dos empresários, é porque a AGT, primeiro, é ingrata, quanto mais, porque não sabe como é que nós fazemos o dinheiro com que pagamos os salários deles. A AGT não tem noção. Perseguir as empresas, desestabilizar as empresas, perturbar as nossas dinâmicas empresariais. Primeiro, a AGT definitivamente está a cuspir no prato que come todos os dias. Somos nós que metemos o pão na boca daqueles senhores com as unhas bem arranjadas. Portanto, o presidente João Lourenço precisa convocar imediatamente a direção das finanças, a direção da AGT, para eles se declarar se querem ajudar a governação do presidente João Lourenço ou estão a lutar contra as políticas públicas. Quando o país quer desenvolver, quando o país quer crescer, todas as instituições do Estado têm que concorrer, têm que contribuir para esse crescimento. Quando existem instituições do Estado que parecem mais a lutar contra o próprio Estado, nas suas políticas públicas, é preciso descobrir, mesmo os serviços de inteligência e segurança do Estado, têm que investigar, esquadrinhar a fundo, porque essas políticas de desestabilização que a AGT está a usar contra as empresas, por isso os tratores não entram no país, os fertilizantes não entram no país, a banca começa a ter dificuldade em lidar com as suas empresas, porque essa atrevida AGT também já tem orientado bancos a congelar contas bancárias, o que é anormal. É possível que nós não o saibamos, mas a AGT deve ter uma agenda subversiva para descredibilizar o governo, para desestabilizar o próprio governo, para que todas as políticas que o governo quer definir saiam erradas.